Boa noite. Alegria estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Uma boa noite também a todos que estão nos acompanhando. Deus seja louvado, que de maneira poderosa Deus fale e alcance o seu coração onde você estiver. Hoje à tarde eu tive alguns momentos ali de folga e passei alguns minutos lendo os comentários nos canais de transmissão da Igreja Central de Curitiba, também alguns pedaços do sermão que foram postados no meu canal no Instagram e orando por você, alguns pedidos sérios, algumas pessoas apresentando necessidades familiares, no casamento, de emprego, e eu gastei alguns minutos ali orando, apresentando alguns nomes, alguns pedidos que foram colocados ali nos comentários, que de maneira poderosa Deus fale ao seu coração, alcance as suas necessidades, e que hoje mais uma vez Deus fale conosco através de sua palavra. Uma boa noite também a todos que estão aqui na igreja, que a palavra de Deus também te alcance de maneira poderosa. Vamos começar por Lucas. Hoje vamos ler mais uma vez no Evangelho e vamos ler uma história conhecida, profunda e pedir a Deus que nos ajude com algumas lições espirituais. Lucas capítulo 12, a partir do verso 13. Lucas capítulo 12, a partir do verso 13. Diz o seguinte: neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tenham cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse louco. Algumas versões, Deus lhe disse tolo. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Na época de Cristo, era muito comum que um pai, quando ia pensar em deixar a herança, deixasse a herança para o filho mais velho. Diferente do que acontece hoje em muitas famílias, que quando o pai vai deixar a herança, ele deixa a herança para os filhos, divide para os filhos. E tenta, na maioria das vezes, dividir da melhor maneira possível, da maneira mais equilibrada possível, na esperança de que não tenha briga. E mesmo assim, muitas vezes tem briga. Na época de Cristo, era comum que o pai deixasse a herança para o irmão, para o filho mais velho, e o filho mais velho agora, ele como que assumia a paternidade, assumia a liderança da família, e era a responsabilidade dele usar a herança que havia recebido para manter a família, para manter os outros irmãos. Aí você entende um pouco a história do filho pródigo. Quando o filho pródigo não recebe toda a herança e o pai decide dividir e dar para o irmão mais novo, ele ficou incomodado porque era ele que deveria cuidar. Ele deveria receber toda a herança, ele deveria cuidar de tudo. E ele ficou incomodado não porque o irmão havia saído de casa, não porque o irmão havia quebrado a cara, havia sofrido, mas porque o irmão havia destruído uma parte da herança que ele deveria administrar. E nesse caso, quando o irmão mais velho não cuidava dos irmãos mais novos ou não repartia a herança, os irmãos mais novos procuravam o rabi ou o líder da comunidade para dizer: olha, use a força da lei e obrigue o nosso irmão a nos ajudar, a manter. Ele recebeu a herança e não quer repartir. E foi isso que aconteceu nessa história. Jesus estava pregando e um irmão mais novo, incomodado, disse: Jesus, olha, meu irmão recebeu a herança, não está querendo repartir, ordena que ele divida a herança conosco, ordena que ele reparta o que ele recebeu conosco. E Jesus disse assim: olha, esse não é o meu chamado, eu não fui chamado para repartir herança, mas eu vou aproveitar a situação para ensinar uma lição para vocês.
E Jesus começou dando uma repreensão e um aviso. Ele começou dizendo, olha, tenham cuidado com todo e qualquer tipo de avareza. Tenham cuidado. Tenham cuidado porque a avareza, ela tem vários tipos. E a avareza, ela destrói o coração do cristão como o cupim destrói uma madeira. É imperceptível, você não nota. Você consegue ver a avareza, a ganância no outro. É muito fácil enxergar a ganância e a avareza no outro. Mas nós temos muita dificuldade de enxergar em nós mesmos. E assim como o cupim só aparece quando já está tudo destruído. Então Jesus disse assim, olha, tenham cuidado. Há vários tipos de avareza. Então tenham cuidado por todo e qualquer tipo de avareza. Há pessoas avarentas que querem sempre ter mais. Há pessoas avarentas que querem sempre ter melhor do que o outro. Há pessoas avarentas que não querem compartilhar o que têm, não querem ser fiéis a Deus. Há vários tipos de avareza. Jesus disse, tenham cuidado com todo e qualquer tipo de avareza. É imperceptível, mas está lá. E pode destruir a sua vida. Aí ele disse assim, olha, vou dar um aviso para vocês. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Gente, vamos concordar aqui. Ou a gente tem que entender melhor a frase de Cristo, ou a frase de Cristo não tem lógica. Porque no mundo em que nós vivemos, a vida de um homem consiste na abundância de bens que ele tem. As pessoas se medem pelo carro que dirigem, pela marca do carro. As pessoas são valorizadas por que tipo de roupa vestem, em que bairro moram. A vida de um homem, no mundo que nós vivemos, consiste na abundância de bens que ele possui. Eu lembro que um dia estava viajando, e estava vários dias fora de casa e com muita vontade de voltar para casa. E houve um problema no voo inicial e tinha um outro voo. E eu procurei a companhia para dizer, olha, eu tive problema com o voo inicial, preciso ir nesse voo. E a atendente disse, não tem problema, senhor. Nós temos 2 vagas nesse voo e você pode ir se você tiver o cartão Black, Power, Plus, Extra. Se você tiver, você pode ir. Eu disse, mas eu não tenho esse cartão, mas eu preciso ir. Eu, Senhor, desculpe, mas esse cartão só é para quem tem essas vagas é para quem tem o cartão Extra, Mega, Power, Plus, Black. E eu disse, mas eu preciso ir, o erro foi de vocês. E ela repetiu com muita calma, meu Senhor, você não pode ir porque você não tem o cartão Black, Power, Plus. E naquele momento eu entendi, a vida de um homem consiste no tipo de cartão que ele tem. Se você tiver aquele cartão, você vai para casa, foi o que ela me disse. Já que você não tem, você fica aqui esperando o voo daqui a 8 horas. Porque o mundo funciona assim. Então você tem que perguntar, e por que Jesus falou, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui, se o mundo mede a vida de um homem pela abundância de bens que ele possui? Só tem um jeito de você entender o que Jesus falou, é você entender o que significa vida na parábola, no texto de Cristo. Jesus está dizendo assim, olha, eu não estou dizendo que as pessoas não valorizam o que você tem. O que eu estou dizendo é que eu estou falando de vida de verdade. Eu não estou falando desse tipo de vida medíocre, que é medida pela marca do carro, pela conta do banco, pela roupa, pela marca da roupa, ou pelo bairro que você mora. Porque eu vou dizer uma coisa para você, isso não é vida de verdade. Isso pode ser aparência de vida, mas eu estou falando de vida de verdade. O tipo de vida que funciona, que continua, quando você volta do médico com um diagnóstico terrível. E para esse momento, a marca do teu carro não vai ajudar em absolutamente nada. Então Jesus disse assim, eu estou falando de vida de verdade. O tipo de vida que continua quando você volta do cemitério, depois de ter deixado alguém que você ama lá. E para esse tipo de momento, para esse tipo de vida, para esse momento da vida, o bairro que você mora não vai ajudar em nada, não vai fazer diferença em nada. Então Jesus falou, a vida de verdade, a vida real de um homem, não é medida pela abundância de bens que ele possui. Sabe quando eu melhor vejo isso? Nos funerais. Infelizmente faz parte da vida de um pastor fazer funerais, e não é um bom momento, não é agradável. Mas eu lembro que um dia eu estava de férias e alguém me ligou e disse assim, olha pastor, desculpe incomodar suas férias, descobrimos que você está aqui na cidade. O nosso pastor da cidade
está de férias também, então está viajando, não está aqui. E descobrimos que o senhor está aqui, não adianta se esconder. E uma senhora faleceu, e ela não era adventista, tem 3 filhos, 2 rapazes e uma moça, e apenas a filha dela é adventista. E pastor, a filha pediu por tudo para que nós conseguíssemos um pastor para vir fazer o culto fúnebre da mãe. O senhor poderia interromper suas férias e vir fazer o culto? E eu fui, e quando cheguei lá eu vi muito desespero. Fazia muito tempo que eu não via tanto desespero. Um dos filhos se jogava e se abraçava ao caixão e dizia: eu quero morrer. O outro desmaiou, tivemos que socorrê-lo. E quando ficou um pouco mais calmo, eu abri a Bíblia, comecei a fazer uma reflexão. E quando eu terminei, lá do meio das pessoas, uma jovem levantou a mão e disse assim: pastor, agora eu quero cantar. Ela abriu o inário e do fundo do coração ela começou a cantar: sob suas asas, refúgio eu encontro. Ainda que à noite, confiante eu estou. E ela cantou tão do fundo do coração que todo mundo começou a chorar, inclusive eu. E eu perguntei para uma senhora que estava do meu lado: quem é essa jovem que está cantando? Sabe o que ela me disse? É a filha. Enquanto os irmãos dela estavam pedindo para morrer, ela estava pedindo para cantar. Mas era a mesma mãe que estava morta. Era o mesmo problema, era a mesma situação, mas não era a mesma vida. Então não importa o que você tem, quanto você tem, onde você tem, a vida de um homem, para esses momentos, não consiste na abundância de bens que ele possui. Então Jesus quer nos livrar de um tipo de vida medíocre, de um tipo de vida que é superficial e que funciona para escolher para onde vamos nas férias, mas não funciona para escolher para onde vamos depois que voltamos do médico. Para escolher que funciona um tipo de vida que até funciona para escolher que tipo de marca de carro vamos comprar, mas não funciona para escolher para onde vamos. Depois que descobrimos que o filho está mergulhado no que não deve, Jesus falou: eu quero falar para vocês de vida de verdade, e a vida de verdade não consiste na abundância de bens que você possui. E Jesus, que era mestre no ensino, ele dizia assim: olha, para tentar explicar melhor o que eu estou tentando dizer para vocês, eu vou contar uma parábola. E ele contou uma parábola extremamente profunda. Ele disse: um homem que era muito rico, ele colheu muito bem, e ele pensou: olha, eu tenho muito, colhi muito, já tinha muito, agora não sei o que fazer com o muito que eu tenho. O que é que eu vou fazer? E aí nós lemos juntos a história, e Jesus tem algumas lições para nos ensinar. A primeira lição que me chama muita atenção é uma palavra, um texto, uma parte da história, que se você não entender ela, você não entende toda a história. Olha aí o verso 17. Jesus falou: o campo de um homem produziu com abundância. E aí aquele homem começou a pensar consigo mesmo: que farei? Que farei? Você nunca vai ser fiel a Deus se você não responder essa pergunta: que farei? A coisa mais importante, ou a pergunta mais importante a ser respondida por alguém que quer realmente ser um herdeiro do reino, comprometido com Deus, é responder: que farei? Que farei com o emprego que Deus me deu a oportunidade de ter? Que farei com o recurso que Deus colocou em minhas mãos? Que farei com os dons que Deus me deu? Que farei com o corpo que possuo? Que farei? Ninguém nunca vai ser fiel a Deus se primeiro não responder: que farei? Entende bem, Deus não está nem um pouco interessado no que você tem. O interesse de Deus é o que você vai fazer com o que tem. Esse é o interesse de Deus. Deus não está nem um pouco preocupado qual é a marca do teu carro. A marca do teu carro não interessa a Deus. Sabe o que interessa a Deus? A quem você dá carona. Deus não está preocupado em que bairro você mora. Sabe o que interessa a Deus? A quem você hospeda. Deus nunca vai te perguntar quanto você gasta por mês na feira do supermercado. Em que supermercado você faz suas compras. Isso não interessa a Deus. Sabe o que interessa a Deus? Com quem você divide a comida. Porque o que interessa a Deus não é o que você tem. O que interessa a Deus é o que você vai fazer com o que você tem. Por isso que a pergunta mais importante não é quanto eu tenho. A pergunta mais importante é: que farei com o que eu tenho? O que eu farei? O que farei? Havia um homem
que era um sapateiro muito simples, mas que tinha um sonho de ser missionário, William Carey. E ele colocava na sapataria dele um mapa do mundo. E colocava assim uns alfinetes marcando os lugares do mundo que ele queria ser missionário. E quando alguém chegava lá, ele começava a falar de ser missionário, de pregar, de ser missionário. E as pessoas iam se incomodando e disseram: William Carey, para de falar tanto de pregar o evangelho, você é só um sapateiro. Ele dizia: você não entendeu. Eu conserto sapatos para pagar as despesas, mas o meu trabalho de verdade é trabalhar para Deus. Sabe o que Deus espera? Que você diga: olha, eu sou empresário para pagar as despesas, mas a minha paixão de verdade é a causa de Deus. Eu sou professor para pagar as despesas, mas o objetivo da minha vida é servir a Deus. Então a grande pergunta não é o que você tem. A grande pergunta é o que você vai fazer com o que você tem. O que você vai fazer com o que Deus colocou em tuas mãos. Por isso Jesus começa com a pergunta: que farei? Você já respondeu essa pergunta? Senhor, o que farei com os recursos que o Senhor colocou em minhas mãos? Senhor, o que farei com esse namoro que eu iniciei? Senhor, o que farei com essa faculdade que o Senhor me deu a oportunidade de concluir? O que farei? E Jesus conta a parábola para nos ajudar a responder essa pergunta. Se você entender a parábola, você vai ter condições de responder a pergunta. Então, a primeira coisa que Jesus ensina aqui é que ele começa dizendo assim: o campo de um homem produziu com abundância. Vejam, na cultura judaica, quando alguém ouvia dizer que o campo produziu com abundância, todos que ouviam entendiam imediatamente, ou respondiam imediatamente: aleluia. Se o campo produziu com abundância, é porque Deus está nesse campo. Porque um campo não produz com abundância se Deus não estiver no campo. Então, na cultura judaica, bastava Jesus dizer: o campo de um homem produziu com abundância, e todos os ouvintes iriam entender: louvado seja Deus, porque o campo produziu com abundância, porque Deus estava nesse campo. Foi Deus quem mandou o sol na quantidade certa, foi Deus quem mandou chuva na quantidade certa e no tempo certo. A terra tinha nutrientes suficientes. Então, um campo só produz com abundância se Deus estiver nesse campo. Você só vai responder corretamente o que farei com o que Deus me deu se você entender que foi Deus quem te deu. Você tem que dizer: Santo Deus, se o Senhor não estivesse no campo da minha vida, eu não teria o que tenho. Então nós temos algumas tragédias para responder o que farei. A primeira é que nós perdemos a noção de quem nos deu, quem está no campo da nossa vida, quem está dirigindo o que nós temos, porque eu tenho o que eu tenho. A Bíblia está cheia de versículos que diz: não é teu braço, não é tua força, não é tua capacidade. Abra sua Bíblia no Deuteronômio. Nós lemos esse texto, mas eu queria reforçá-lo. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8. Lembra? Lemos essa semana, verso 17. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram esta riqueza. Não fale isso. Isso é loucura. Não diga isso. Sabe por que o campo do teu trabalho produziu com abundância? Porque Deus está no campo da tua vida. Sabe por que você conseguiu terminar a semana? Porque Deus esteve na tua semana. Sabe por que você consegue concluir um mês? Porque Deus esteve no teu mês. Porque ninguém consegue produzir com abundância se tirar Deus. É Deus que nos dá força, sustento, capacidade. Há uma história linda em 2 Samuel. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Uma história bem interessante, não dá tempo a gente ler toda a história hoje, mas eu desafio você a ler esse capítulo. É um capítulo muito bonito. Davi estava fugindo de Saul, mas enquanto fugia de Saul, ele lutava contra filisteus e se envolvia com guerras para ajudar o povo de Deus. E ele tinha 600 homens que o acompanhavam, 600 homens. E a família de Davi, nesse momento, estava vivendo em uma cidade chamada Ziclague. Então, a família de Davi e desses 600 homens, que eram os guerreiros de Davi, viviam nessa cidade. E um dia Davi foi para uma guerra, e quando ele voltou da guerra, encontrou a cidade incendiada.
O povo inimigo havia invadido a cidade e havia levado todas as mulheres e todas as crianças e tudo que Davi e os 600 homens possuíam. Diz que eles choraram tanto, mas tanto, que ficaram sem força de tanto que choraram. E Davi buscou a Deus e Deus disse assim: vá que eu vou te ajudar. Davi pegou os 600 homens e foi para tentar libertar a esposa de todos eles, os filhos, os rebanhos. Mas eles estavam tão cansados, mas tão cansados, que quando eles pararam num ribeiro para beber água, 200 homens não conseguiram nem levantar, mas de tão cansados que estavam. 200 homens ficaram lá. Não conseguiram avançar para a guerra, para livrar a família. E Davi foi com 400 homens. Chegaram lá, mesmo cansados, venceram a batalha, resgataram todas as mulheres, todas as crianças e voltaram. E quando eles voltaram, eles encontraram aqueles 200 homens que de tão cansados não conseguiram ir para a guerra. E os 400 homens que foram, olha o que eles disseram. 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler a partir do verso 21. Chegando Davi, 1 Samuel 30, 21. Chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Bessor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi se aproximou deles e os saudou cordialmente. Vocês não foram para a guerra, vocês não lutaram, mas eu vou tratar vocês com respeito. Mas, verso 22, todos os maus e os filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: por que vocês não foram conosco para a guerra? Nós não vamos dar para vocês o despojo do que salvamos. Cada um vai pegar apenas sua mulher e seus filhos e vai embora. Então, o gado que era de vocês agora é nosso. A ovelha que era de vocês agora é nosso. Por quê? Porque eu venci a guerra, eles disseram, nós, os 400, nós vencemos a guerra e agora tudo é nosso. Vocês não têm direito a nada, vocês não foram para a guerra, é lógico. Vocês não foram para a guerra, quem venceu a guerra fui eu, quem lutou na guerra fui eu, como você não foi para a guerra, você não tem direito a nada. Sabe o que é isso? É o coração de alguém tomado pela ganância. Aí entra agora o coração de um homem cheio do poder e da presença de Deus. Olha o que diz o verso 23. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor. Quem venceu essa guerra não fomos nós. Nós estávamos muito cansados. Nós estávamos destruídos, emocionalmente destruídos, fisicamente destruídos. Então sabe quem foi que nos deu o rebanho de volta, o gado de volta, as ovelhas de volta, as mulheres e crianças de volta? Foi o Senhor. Então nunca vá para uma batalha dizendo fui eu quem ganhei. Porque se o teu campo está produzindo com abundância, é porque Deus está no campo da tua vida, reconheça isso. A infidelidade, em todos os aspectos, ela nasce no coração humano da incapacidade de perceber que eu só tenho o que eu tenho porque Deus está no campo da minha vida. Se eu não esquecer isso, eu vou ser fiel a Deus. E Davi disse, não falem isso. Foi Deus quem nos deu. Foi Ele quem nos guardou. Foi Ele que entregou os nossos inimigos em nossas mãos. E foi Ele quem nos deu a vitória. Então não é nossa força, não é nossa capacidade, é o nosso Deus. Sabe por que as pessoas se tornam infiéis? Porque elas esquecem, há um Deus que está guiando a minha vida. Há um Deus que me faz acordar. Há um Deus que me faz levantar. Há um Deus que me dá capacidade. Há um Deus que me dá força. Há um Deus que está dirigindo. Então a primeira coisa que Jesus está querendo te chamar a atenção na parábola é: se o teu campo está produzindo, é porque tem um Deus que está no teu campo. Mas Jesus tem uma segunda lição. Uma segunda lição. E a lição, ela vem da compreensão de qual era o problema daquele homem. Qual era o real problema daquele homem da parábola. Olha de novo para o texto bíblico. Olha de novo para o texto bíblico. Vamos agora para o versículo 18. 18. Qual era o real problema daquele homem? Será que o problema daquele homem é que ele tinha muitos celeiros? Será? Será que o problema daquele homem é que ele tinha muitos bens, muitos frutos? Será que o problema daquele homem é que a colheita dele foi muito boa naquele ano? Deus tem alguma coisa contra alguém possuir muita coisa? Nenhum. O problema daquele homem não era que o campo dele produziu muito.
O problema daquele homem não era que ele tinha muitos celeiros. O problema daquele homem não é que ele tinha muitos bens. O problema daquele homem era uma pequena palavra de 4 letras, que ele usa várias vezes. Meus frutos, meus celeiros, meus produtos, meus bens, minha alma. O problema dele não era ter muitos grãos, muita colheita, muitos celeiros. O problema dele era achar que era dele. Você quer responder a Deus o que farei? Você tem que perder a noção de propriedade. Enquanto nós não perdermos a noção de propriedade, nós não seremos fiéis a Deus. O mundo está tomado por uma filosofia que diz: meu corpo, minhas regras. Quando você pensa meu corpo, minha regra, o que você está dizendo é o mesmo que o homem falou na parábola. Meu celeiro, minhas regras. Meus grãos, minhas regras. Sabe como o cristão pensa? O corpo do Senhor, as regras do Senhor. Então, enquanto você não perder a noção de propriedade, você nunca vai poder responder: que farei corretamente? Que farei com o que Deus colocou em minhas mãos? Há uns meses, eu visitei com o pastor Wilson, um empresário, me chamou muita atenção a história dele. Um homem fiel, comprometido, que se envolve com a igreja, mas que ele é extremamente fiel e extremamente generoso. E eu perguntei: meu irmão, de onde nasceu essa sua noção de fidelidade, de generosidade? Ele disse: pastor, deixa eu lhe explicar um pouco como nasceu. Quando eu estava montando a empresa, eu chamei um advogado e um contador e disse para eles: olha, eu quero que vocês façam o documento legal da empresa e coloquem lá o nome da empresa, o meu nome como proprietário, e eu quero que coloquem no documento oficial da empresa, aquele que vai para o cartório, eu quero que vocês coloquem Deus como sócio. Olha que coisa. O nome da empresa, o nome dele como proprietário, e Deus era para entrar no documento da empresa como sócio da empresa. E aí o advogado e o contador foram explicar para ele que contabilmente, judicialmente, isso não era possível no Brasil. Um sócio, no documento oficial, ele tem que ter um CNPJ. Que CNPJ vai colocar para Deus? Um sócio tem que ter um endereço. Que endereço vai colocar para Deus? Um sócio tem que ter sobrenome. Que sobrenome vai colocar para Deus? Então, eles mostraram para ele que por mais bonito que fosse o desejo dele, não era possível. E ele disse que foi para casa triste porque não conseguiu colocar o nome de Deus como sócio no documento da empresa. E ele disse que enquanto estava buscando a Deus, como que o Espírito Santo se aproximou e disse: você não sabe a besteira que você ia fazer. Você estava querendo dar a Deus o direito de colocar o nome de Deus no documento da empresa. Você estava querendo dar a Deus o direito de colocar o nome dele no documento da sua empresa. E é Deus quem está te dando o direito de colocar o seu nome no documento da empresa dele. Ele disse: pastor, aí mudou completamente. Eu estava querendo dar a Deus o direito de propriedade e Deus estava dizendo: é o contrário, exatamente o contrário. Eu estou te dando o direito de colocar o teu nome nessa propriedade. Enquanto não perdermos a noção de propriedade, não seremos fiéis. Infelizmente, muitas pessoas ainda não perderam a noção de propriedade nem no que pertence a Deus. Eu vou devolver o dízimo, desde que eu possa dizer o que vai ser feito com o dízimo. Eu vou devolver o dízimo, desde que eu use o dízimo da maneira como eu quero. Eu acho que eu sou mais capaz de administrar do que a igreja. Eu acho que eu entendo mais do que fazer do que a maneira como Deus diz que deve ser feito. Em nome de Jesus, perca a noção de propriedade, não pertence a você. Uma das coisas mais nobres que alguém pode fazer é comprar cestas básicas e ajudar pessoas, mas a Bíblia é clara em dizer que o recurso do dízimo não cumpre essa função. Então, você não pode querer ser proprietário e mandar em uma coisa que você não deve ter domínio sobre ela. E isso em relação a várias coisas, ao seu tempo, ao seu corpo, aos recursos que Deus coloca em suas mãos. Santo Deus, me ajuda, porque eu estou querendo dominar, eu estou querendo dirigir, eu estou querendo mandar. Me ajuda a perder a noção de propriedade sobre tudo, para que eu possa ser fiel completamente. E sabe, uma das maiores liberdades que o cristianismo nos oferece é a questão de perder a noção de propriedade. Santo Deus, é teu.
Se o meu corpo não está funcionando bem, Santo Deus, apesar de eu ter feito a tua vontade, o corpo pertence ao Senhor. Me ajuda, é teu. Um dia procuraram John Wesley, um grande pregador do século passado, e disseram: John Wesley, sua casa está pegando fogo. Você não vai correr? Ele disse: minha casa não, a casa de Deus está pegando fogo. É dele. Então agora ele vai ter que dar um jeito de me arrumar outra casa. É dele. Um dia o mesmo John Wesley estava com um grande fazendeiro, e estavam andando a cavalo, e esse fazendeiro estava mostrando a fazenda, as terras, e eles andaram praticamente o dia inteiro e não viram nem a metade das terras daquele homem rico. E no final do dia, na janta, ele perguntou: e aí, o que você achou da minha propriedade? E ele disse assim: eu achei que você vai ter muita dificuldade de deixar tudo, porque você vai ter que deixar tudo, você está muito apegado. Enquanto não perdermos a noção de propriedade, não vamos ser livres de verdade para ser fiéis a Deus. E Jesus tem mais uma lição para nos ensinar. Depois que ele diz assim: olha, não é seu, não é seu, não é seu, não é seu, tem uma outra coisa muito, muito interessante. Aquele homem poderia até dizer: meus frutos. Ok, você até pode dizer meu carro, você até pode dizer meu salário, meu corpo, minha formação, meu tempo. Só tem uma coisa que você não pode dizer, e esse homem não poderia dizer: minha alma. Você deve lembrar que na lição do trimestre passado, nós estudamos que a palavra aqui, a palavra nefesh, é vida. Você pode até querer mandar no teu carro, você pode até querer mandar no teu dinheiro, você pode até querer mandar no teu tempo, no teu corpo, mas nenhum de nós temos domínio sobre a nossa vida, que pode acabar hoje. E Jesus está dizendo: você perdeu a noção, na conta você perdeu a noção da brevidade da vida. Não importa quanto você tenha, o que você tem não pode te dar um minuto a mais de vida. Então você tem que estar em paz com Deus, completamente colocado nas mãos dele, para que você tenha liberdade de dizer assim: não importa quando venha o fim, quando vier eu quero estar preparado. Então sabe, pela primeira vez na Bíblia, pela única vez na Bíblia, Deus chama alguém de louco. É a única vez na Bíblia que Deus chama alguém de louco. Sabe quem é louco? Louco é todo aquele que é rico para si mesmo, mas não é rico para Deus. Louco, não importa o que você tenha, não importa quanto você tenha, louco é todo aquele. Jesus termina como que uma ironia. Ele começou falando de muitos bens acumulados e terminou falando de pouco tempo de vida. Jesus falou de muita coisa que ele juntou e abasteceu, e poucas horas que tinha de vida. E ele perguntou: e o que tens? Para quem será? Para quem vai ficar? Há uma história que me toca o coração profundamente, que está escrita no livro Testemunhos para a Igreja, volume 2. Ellen White teve uma visão, e ela viu uma senhora que estava passando muita dificuldade financeira. E ela resolveu escrever uma carta para essa irmã. E a carta diz o seguinte: Deus, em visão, me mostrou o seu caso. Eu fui transportada para muitos anos atrás, quando você se tornou crente na próxima vinda de Cristo. Você amava de todo o coração o seu Senhor e a sua vinda. Você aguardava o seu aparecimento. E eu vi que a irmã lutava muito contra a pobreza. Eu vi que era uma luta para você alimentar os seus filhos. O seu esposo, que não era cristão e vivia embriagado, era mais um problema que você tinha a enfrentar. Você lutava contra a pobreza, tentava com toda a força sustentar os seus filhos e muitas vezes não sabia o que fazer, porque o futuro lhe parecia sombrio e incerto. E em sua aflição você clamava ao Senhor, e Ele dava conforto e ajuda, esperança e luz. Quão precioso era Deus para você naquele momento. O Senhor permitiu que você fosse educada na adversidade e na aflição, para que você pudesse se tornar mais íntima dEle. Nos dias de pobreza e tribulação, você amava o Senhor de maneira profunda, e você apreciava o privilégio de ir à presença de Deus. Você amava
e aguardava a vinda de Cristo, e isso a consolava. Você olhava para as pessoas do povo de Deus que eram infiéis, e você dizia: Senhor, se um dia eu tiver recursos, eu farei diferente. E mesmo em meio ao cansaço, à fome, você tinha alimento espiritual todos os dias. Mas um dia, ela diz, minha atenção foi chamada para uma oração que você fez, irmã. Você começou a pedir a Deus para possuir recursos financeiros. E em seu coração estava o sentimento: se eu tiver recursos financeiros, eu não vou empregá-los mal. Eu serei fiel a Deus. Eu darei um bom exemplo para aqueles que são mesquinhos e avarentos. E eu vou mostrar a grande bênção de receber de Deus e devolver para Deus. Naquele momento, irmã, eu vi, você aborrecia com toda a força a cobiça. Então ela diz: eu ouvi o seu anjo dizendo: você foi provada na pobreza e na aflição, e você nunca se separou de mim. Agora você vai ser provada na prosperidade, e você vai ver uma página do seu coração que até agora você desconhecia. E você vai entender como o dinheiro pode ser o mais perigoso inimigo que alguém já pôde enfrentar. Então, foi me mostrado que as portas começaram a se abrir diante de você. E sua condição de vida começou a melhorar. Com o tempo, você começou a obter recursos. E aquilo que você julgava usar com sabedoria, para a glória de Deus, não aconteceu. Quão ansioso estava o seu anjo da guarda, olhando para ver se você iria resistir à prova. Quando os meios e os recursos começaram a vir à sua mão, de maneira gradual e quase imperceptível, você começou a se separar de Deus. Os recursos que foram colocados em suas mãos começaram a ser usados apenas para o seu benefício próprio. Você começou a se cercar das coisas boas dessa vida. Os anjos começaram a contemplar você com tristeza. O rosto deles começou a se desviar de você. Os negócios e cuidados da sua nova posição exigiam todo o seu tempo e toda a sua atenção. E o seu dever para com Deus começou a ser desconsiderado e você começou a ser infiel a Deus. Em sua prosperidade, você não cumpriu aquilo que você disse que faria na adversidade. O engano das riquezas desviou você dos seus propósitos. Sua fé, que antes era simples e confiante, começou a desaparecer assim que os recursos começaram a chegar nas suas mãos. Você não se apartou de Deus repentinamente, não. Sua apostasia foi gradual. Primeiro você deixou a devoção matinal e vespertina. Você parou de fazer o culto familiar. Nem pela manhã, nem à noite mais você buscava a Deus. Porque não tinha tempo, não era conveniente. Você começou a se preocupar muito com as coisas e a devoção familiar ficou para trás. Sua casa, olha que coisa, sua casa não tinha mais orações. Seus negócios tomaram primeiro lugar e os deveres para com Deus ficaram em segundo lugar. Irmã, por favor, volte os olhares para os dias da sua primeira experiência cristã. Preste atenção em como você era, em como você se afastou. Principalmente, ela repete, do culto familiar. Você começou a gastar recursos desnecessários em ostentação. E você que antes se entristecia por essas coisas, está cometendo os mesmos pecados. Enquanto você empregar os seus recursos desse jeito, você está roubando a Deus. E eu ouvi o Senhor dizendo: eu vou espalhar tudo o que ela tem. Eu vou permitir que por algum tempo ela ande em seus próprios caminhos, em seus cegos discernimentos. Ela vai perder toda a sua sabedoria para negócios. E eu vou mostrar para ela que a sua força é a sua fraqueza. Sua sabedoria, na verdade, é loucura. Ela vai voltar à adversidade para que ela não se perca. Então, se ela se voltar para mim de todo o coração e me reconhecer em seus caminhos, eu vou abençoá-la. Mas se não, minha mão vai espalhar tudo o que ela tem. Ela será novamente abatida, para que em meio à pobreza ela possa olhar para mim novamente. E meu nome será novamente exaltado em sua vida. Sua arrogância será abatida e sua altivez
será humilhada. Tremendo, não é? Sabe por que Deus te deu o que deu? Para que pudesse estar disponível para Ele quando fosse necessário. Por isso Ele te deu. Não é para que eu seja melhor que os outros, para que eu pise nos outros, para que eu use apenas para mim, para que eu seja infiel. O que Deus colocou em nossas mãos tem um propósito. E o propósito é a glória dele em sua vida e para que quando seja necessário, tenha recursos que possam ser usados para a glória dele. Eu estou tentando guiar a minha família de forma que meus filhos aprendam isso. Eu estou tentando guiar a minha família de forma que a minha casa, os meus dons, tudo que eu tenho seja usado para a glória de Deus. E só aí a vida começa a ter sentido. A vida só tem sentido, não é na abundância de bens que você possui, mas no que você faz com o que Deus colocou em suas mãos. E o melhor que dá sentido à vida é se envolver com a causa de Deus em todos os aspectos, com o teu tempo, com o teu recurso, com o teu corpo. E Deus tem me ensinado isso de várias maneiras. O melhor da vida, o que dá sentido à vida, não é o que você possui, é quem possui você. Se Deus possui tua vida vai ter sentido. Me permitam finalizar com a última história que me fez entender isso. Eu fui para uma capital do Brasil fazer uma semana de colheita. Muitas pessoas estavam decidindo pelo batismo. E naquela semana de oração Deus me mostrou o sentido da vida é dedicar-se à minha causa, é dar o melhor pela causa de Deus em todos os aspectos. Na primeira noite de sermão, eu fiz um apelo para as pessoas que queriam batizar, e várias pessoas vieram à frente, e entre elas veio um casal de juvenis, 2 irmãos. E eu chamei o ancião, comecei a perguntar quem era cada um para eu visitar depois. E ele foi dizendo, aquele é João, já está preparado, aquela irmã Maria já está pronta para o batismo. E aqueles 2 ali são irmãos, pastor. Eles estão no clube de desbravadores, já fizeram todo o estudo bíblico, mas você tem que dizer para eles que eles não podem ser batizados. Eu perguntei, mas por que eles não podem ser batizados? E ele falou, o pai do Lucas é um, o pai da Emily é outro pai, a mesma mãe, mas de pais diferentes. A mãe dele foi presa, é usuária de drogas e foi presa. E agora eles estão numa casa de passagem da prefeitura, tipo um orfanato. E em frente a essa casa, nós fizemos um pequeno grupo, uma irmã fez um pequeno grupo, e ela convidava os meninos mais velhos da casa para virem assistir o pequeno grupo. E eles iam toda noite. Estudaram a Bíblia, fizeram curso bíblico, entraram para o clube, mas eles não podem batizar porque a mãe deles ainda não pode receber visitas, e nós só podemos batizar um juvenil se a mãe assinar a ficha. E o Senhor tem que dizer para eles que eles não podem batizar porque nós não podemos batizar se a mãe não assinar a ficha de batismo, para que eles se tornem membros. E eu fui até o Lucas e a Emily, abracei os 2 e disse, olha, parabéns, vocês já fazem parte da igreja. E eu uso o nome Lucas e Emily apenas como ilustração, mas não é o nome real dos 2. E eu abracei os 2 e disse, olha, parabéns, vocês já estão no clube, vocês já fazem parte da nossa família, mas eu não posso batizar vocês essa semana. E eles disseram, mas pastor, por quê? Eu expliquei toda a situação, mostrei a ficha de batismo. E eles disseram, pastor, por favor, vai lá na casa de passagem, no orfanato, fala com o diretor do orfanato, vê se tem outro jeito. E eu prometi que ia, mas meio constrangido, pensando que o diretor do orfanato poderia pensar que a gente estava querendo forçar os meninos ao batismo, mas fui, havia prometido. Quando cheguei lá, expliquei toda a situação para ele. Ele disse assim, pastor, a mãe deles não detém mais a guarda deles. Ela já perdeu a guarda dos 2. Nós aqui somos os detentores da guarda deles. Então, se alguém tem que assinar alguma coisa por eles, somos nós. E eu assino qualquer coisa para que esses 2 fiquem na igreja. E eu perguntei por quê. Ele disse, pastor, eu não sei o que vocês fazem na igreja. Mas antes de ir para o clube de desbravadores e para a igreja, o Lucas já tinha fugido daqui mais de 10 vezes. Eu não sei o que vocês fizeram com ele na igreja, mas depois que ele está indo para a igreja, nunca mais ele fugiu. E eu não sei o que é que vocês fazem, mas na hora do culto,
O pessoal da sua igreja tem uma escala, e todo culto vem alguém buscá-los e depois deixar. E quando está dando a hora do culto, esses meninos ficam desesperados, querendo se aprontar logo para ir para a igreja. E tem outra escala na sua igreja, pastor, que todo final de semana uma família pega os dois aqui, passa um final de semana com eles em casa, porque o pior momento no orfanato é o final de semana, não tem escola, não tem muitas atividades. Então todo final de semana uma família dá um final de semana digno, alguma família da igreja dá um final de semana digno para eles e traz de volta na segunda. Se todos os juvenis daqui quisessem ir para a igreja para se tornarem o que eles estão se tornando, eu deixaria. E no final daquela semana eu entrei no tanque com eles. E quando eu batizei o Lucas, ele estava chorando e eu também. E quando eu levantei o Lucas, eu disse: Deus, eu quero morrer fazendo isso aqui, até a última força da minha vida. Me digam que outra coisa eu poderia fazer da minha vida, que ia pegar um juvenil, que ia ter a mesma história da mãe ou do pai, ou pior, e dar outro rumo para a vida dele. Me falem de um programa do governo que é capaz de fazer isso com o juvenil, um programa empresarial, um programa universitário. Só a cruz do Calvário é capaz de fazer isso. Pegar um juvenil que poderia ter a história pior do que o pai e da mãe e dar outro rumo para a vida dele. E eu estou dedicando o melhor da minha vida para a causa da cruz do Calvário. O melhor dos meus recursos, o melhor dos meus dons, o melhor da minha juventude, todo o melhor da minha vida. Às vezes eu viajo e minha filha e meu filho dizem assim: papai, não vá não. Eu digo: filho, eu vou continuar pregando. Eu quero que quando vocês crescerem, vocês me substituam e preguem e viajem e trabalhem para Deus melhor do que o que eu estou fazendo. Se eu estou me dedicando e me desgastando pela causa de Deus, eu quero que vocês façam o dobro. Porque a causa da cruz do Calvário é a única causa que vale a pena viver e morrer por ela. E a ganância, ela é capaz de destruir a nossa entrega. Por isso a ganância é terrível. Não é porque vai faltar recurso, gente. Não se preocupa com isso. Não é porque a igreja não vai ter recurso. Não é porque a igreja não vai ter gente para assumir as funções da igreja. É porque a ganância vai destruir o melhor que Deus te oferece. Se envolver de todo o coração, de toda a entrega com a causa dele. Nós vamos ouvir uma música nesse momento. E enquanto estivermos ouvindo essa música, eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, eu quero responder essa noite o que farei com o que o Senhor colocou em minhas mãos. E eu quero responder diferente do que esse homem da parábola respondeu. Eu quero dizer: Santo Deus, o melhor do que eu tenho, o melhor que eu sou, o melhor do que eu possuo, eu quero dedicar à tua causa. Feche seus olhos, você que está em casa também, e fale com Deus através do que você vai ouvir nessa letra, da música e do que você ouviu na mensagem dessa noite. Pra onde vou correr, se tudo que eu faço é incerto? Sem ter um palmo à frente, é difícil me sentir seguro. E se eu escolher o mal, pois daqui eu só enxergo o caos, sou falho, cego, cheio de imperfeições, mas o Senhor enxerga além, é perfeito em glória e saber, me dá um rumo em meio à indecisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar
Deus grande em poder, puro e perfeito em bondade. Com tua destra tu sustentas, mantém toda a realidade. Como posso duvidar do meu próprio Criador? É sábio, justo, transbordante em perfeição. Só o Senhor me enxerga além e me direciona para o bem. Me dá um rumo em meio à indecisão. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Entrego os meus caminhos ao Senhor e sei que só o bem Ele fará. Vou descansar, pois só Ele enxerga a ordem nesse caos. Só Ele vê o começo e o final. Vou confiar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, hoje não vou pedir para que as pessoas coloquem em pé ou levantem a mão, mas eu vou pedir que de maneira clara e poderosa o Teu Santo Espírito se aproxime de cada pessoa que está aqui ou que está nos acompanhando pela internet e diga: meu filho, você precisa entender essa parábola. Eu estou no campo da tua vida e você não reconhece. Você não teria o que tem se eu não estivesse abençoando e dirigindo. Mas o que deveria ser bênção para você e para os outros e para a causa de Deus, você está terminando ou usando, está se tornando uma maldição. Porque você está dominando e achando que você é o proprietário. Ajuda-nos, Santo Deus, a entender que o melhor do que o Senhor colocou em nossas mãos deve ser usado para a Tua glória, para a Tua causa. Que nós devemos dizer: Santo Deus, eu sou Teu completamente, usa-me completamente, porque o sentido da vida não é a abundância do que eu tenho. O sentido da vida é Deus me ter de maneira abundante e completa. Nos dá a Tua paz, ajuda-nos a tomar sérias e decisivas decisões hoje, completas e definitivas decisões, de Te servir e fazer a Tua vontade. Nos leva em paz para os nossos lares, nos dá uma noite de descanso e nos traz amanhã para mais uma vez ouvirmos a Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e que Deus lhe abençoe.